Olá, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre sinais de pontuação para os alunos do quinto ano. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação, principalmente entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão e coerência e boa compreensão da informação transmitida. Confira abaixo os 10 sinais de pontuação utilizados na nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados e também os seus exemplos. O ponto, que chamamos de ponto final, O ponto pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa. Exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Também pode ser usado para separar períodos, também nós temos o exemplo, abreviar palavras, tá certo? E temos também os dois pontos, que devem ser utilizados com as seguintes finalidades. Iniciar a fala de personagem, por exemplo, ela gritou, vá embora. Temos aí os dois pontinhos, para iniciar essa fala de um personagem. Também pode ser usado para anteceder aposto ou orações apositivas. Palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Por exemplo, esse é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então a gente tem aí uma explicação, resumindo uma ideia anteriormente. Anteceder uma citação direta. É como disse Platão, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Temos também as reticências, que são usadas para indicar dúvidas ou hesitação. Exemplo, sabe, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem gastei todas as minhas economias. Também pode ser utilizados para interromper uma frase incompleta. Talvez se você pedisse com um jeitinho. Também pode ser usado para concluir uma frase gramaticalmente incompleta. Suprir palavras em uma transcrição. Temos também os parênteses, que são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Vocês têm aí esses exemplos, que fala das datas no livro de vocês, tá certo? Temos esse aqui e temos outros aí no livro de vocês também. Temos o ponto de exclamação, que é utilizado após o vocativo. Juliana, bom dia. Final de frases imperativas, fuja. Temos também utilizado após interjeição, ufa, graças a Deus. E também após palavras ou frases de caráter emotivo expressivo, que lástima. Pode ser utilizado para surpresa, para um susto. E o ponto de interrogação, Quando devemos utilizar esse ponto, Para perguntas diretas, questionamentos, por exemplo, quando você chegou? Às vezes ele também pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito. É sério? Vírgula, Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso aparece em várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por elas separados não formam unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Aí temos aí alguns exemplos, tá certo? No livro de vocês também. Tem uma tabelinha com os exemplos para que vocês deem uma olhada e uma compreensão melhor. Ponto e vírgula. Nós utilizamos o ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Para preparar o bolo, por exemplo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Aí tem aí, uma xícara de trigo, aí tem o ponto e vírgula, Ou seja, aí nessa utilização ele está sendo usado para dar uma sequência de outros itens, Também podemos utilizar o ponto e vírgula para separar orações coordenadas, muito extensas, e entre outros. Já o travessão é utilizado para os seguintes fins. Iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Exemplo, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Para indicar uma mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Então, nessa letra B aí, a gente tem uma mudança de diálogo. Então, a gente utiliza o travessão, tá certo? Para unir grupos de palavras que indicam itinerários, por exemplo,
O descanso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas, por exemplo, dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade, detestava atuar. E as aspas, né? As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos e palavrões. Também pode indicar uma citação direta. Esse conteúdo está no livro de língua portuguesa de vocês, na página 44 e 45, e a atividade está na página 46 e 47. Bons estudos!